Joinha, joinha. Olá, pessoal. 5 atitudes que podem te ajudar em 2021. Primeira live do ano com a Renata, tá? E é isso aí. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos que vamos. Atitudes positivas, pensamentos positivos que podem te ajudar em 2021, que pode te ajudar para a vida inteira, tá? Ressignificar o presente momento. É isso aí. Iniciando rapidinho aqui. Vamos que vamos. Boa noite, Renata! Oi, meu amor, como é que você está? Ótimo, né? Primeira live do ano contigo. Vamos ressignificando. Que Feliz ano saudade de novo! você, sabia? As festas estão por aí, mas eu não parei. Tô toda hora, todo dia caminhando e diminuindo o peso da balança. Coisa boa, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo pra ti também aí, pô. E a gente começa mais uma live? Boa noite, Oi, Mônica. Mo! Peraí, deixa eu prender meus cabelos aqui, Ixi, que deixa eu colocar aqui o foco. hoje eu tô totalmente descabelada. Sério? É isso aí. Oi, Mo, feliz ano novo. Como é que você tá, meu amor? Fala aí, Mônica. Boa noite, Pri. Oi, meu amor, minha nova doutora. A gente já começa com notícias maravilhosas esse Boa ano, noite, né? Vitória. Vitória tá arrasando aí nas lives dela. É isso Olha que aí. delícia. O pessoal tá entrando aí. Vitória. Cadê a Fran? Será que a Fran viu? Às vezes a Fran. Eu mandei para ela. É, Aham, o pessoal mandei. Vamos ver tá se ela entrando entra. aí. Oi, Vitória, feliz ano novo. Vitória, Pri. Hoje é dia 11 e eu não cansei ainda de dar feliz ano novo pro povo. Sério? Ainda Olha, continuo dando. hoje é dia 13. Você sabe que hoje é dia 13, primeira live do ano, e Sim. hoje é o primeiro dia de lua nova, meu amor. Eu tava vendo no Aquela calendário aqui. lua, aquela lua maravilhosa para a gente poder cocriar Sim, sim. muita coisa boa na nossa vida. Sim, sim. Vamos que vamos, né? 5 atitudes que podem te ajudar em 2021. Será que são só 5 ou mais? 5 é o básico, mas é para a vida inteira, não é só para o 2021, correto? Boa noite, Fran. Eu acho que. Oi, Fran, acabamos de falar de você, amor, onde você estava? Eu acho que a gente falar só de 5 atitudes, 5 ações ou 5 princípios, às vezes fica parecendo até meio que vazio, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, você traz um gatilho, uma informação, essa informação, ela traz várias outras para você, né? Vem como, de fato, uma cachoeira. Como se fossem E sinapses na mente. exatamente. Por quê? Porque Expandindo e isso vai te fazendo vários links. expande. Exato, porque toda vez que você traz uma informação, várias outras aparecem. E elas aparecem por vários motivos. Ou para te sabotar, ou para te impulsionar. Então, é esse olhar que a gente tem que ter sempre quando a gente traz uma informação nova para a mente. E é aí que a gente descobre as nossas crenças limitantes, né? Que a partir do momento que a gente traz uma informação nova e eu já recebo, né, gatilhos sabotadores, Boa eu noite, já Vitória. identifico as minhas crenças, de onde elas estão vindo. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, por isso que é tão importante a gente resgatar esse autoconhecimento, né? Aprender a nos ouvir, aprender a nos sentir, entender qual parte do nosso corpo fala mais com a gente, né? Saber ouvir isso é muito importante, porque aí a gente consegue cada vez mais ir se destravando
e ir expandindo diante dos nossos desafios. Mas serve para todas as atitudes? Porque nem todas as pessoas gostam de se auto avaliar, se ver no espelho, ver os seus principais defeitos e desafios. E também pode abalar o grau de instrução, tipo, independente da fé da pessoa ou de escolaridade, quando vem informações que às vezes não é Eu acho do que não cenário vai. dela, não querendo diminuir as pessoas, tá? Mas Não, eu existem esses entendi. cenários que você Eu fala uma entendi. coisa, mas a pessoa, aí você fala outra, a pessoa fica bugada, mas daí a gente vê se a pessoa tá naquele feeling de raciocínio, temos que ter a humildade e a naturalidade de também não constranger a pessoa e não diminuir ela, mesmo falando de cenários que são simples, de atitudes positivas para a vida, né? Como que você faz essa parcimônia quando você fala para as pessoas terem 5 atitudes que podem ajudar em 2021? Até para aquelas que não têm o grau de embasamento, como se estivesse falando com pessoas analfabeta, não só na escolaridade, mas também, às vezes, na fé, né? E também em se autoconhecer, porque quando a pessoa não se autoconhece, ela sempre segue o mesmo padrão e às vezes ela desperta sinapses mentais em si de fúria, de raiva, de ódio da vida, porque cada um vive num cenário, num patamar e numa samsara da vida, igual você explica, certo? Só que como funciona em si as atitudes, tanto para quem não se analisa e para quem se analisa demais, mas também tem que dar uma freada, entendeu? Porque não ficar com aquelas perguntinhas, devo fazer aquilo, não fiz aquilo, porque você fica, às vezes, se colocando muitas coisas a serem feitas na vida e buga também, né? Como que você lida com esses cenários e o que você sugere para ambas as partes? Para quem quer se autoconhecer demais e para quem não se conhece, fica perdido nos cenários das atitudes positivas que você fala aí. Não sei se você capturou Sim, eu vou responder um por vez, tá? A gente vai separar aqui para ficar mais Boa noite, fácil. Alex. Oi, Ale! Primeiro ponto, que é muito importante. O autoconhecimento, ele independe do seu grau de instrução, ok? Do que ele depende? Quando eu escolho, é uma decisão, eu escolho me conhecer, eu escolho buscar ajuda, ou eu escolho seguir pessoas no Instagram, ou eu escolho buscar pessoas que me auxiliem no meu autodesenvolvimento. Ok? Então, isso independe do grau de instrução. O que você precisa? Ser um bom ouvinte. Ouvir? E isso independe do seu grau de instrução. Porque todas as vezes que nós aprendemos a ouvir, nós colocamos realmente, né, esse poder da audição para realmente chegar ao nosso coração. Isso independe do meu grau de instrução. O que Então, depende? é uma das Depende. atitudes que temos que ter? Não, sim, ouvir não é uma atitude. Ouvir é uma escolha. Ouvir, eu digo Ouvir não é. escutar, porque muitos ouvem, mas não escutam. Exato. Eu coloco o ouvir, ok? Quando a gente faz essa separação de ouvir e escutar, é quando a gente quer explicar para as pessoas que a gente precisa de atenção para absorver aquilo. Tá? Então vamos colocar como ouvir. O ouvir, ele independe do seu grau de instrução. Se você, né, tem esse dom da audição, você recebe essa informação. E a partir do momento que você recebe, aí sim gera uma ação. A ação da decisão. Uma travada. Voltou agora você. Deu uma travadinha. Então, assim, independe, tá?
a partir do momento que eu ouço e a partir daquele momento que eu absorvi e eu fiz uma escolha, gerei uma ação, tá? Para me autoconhecer, para buscar isso, independe do meu grau de instrução, tá? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Eu acho que muito mais do que grau de instrução são as nossas crenças limitantes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro da vacina, ok? Os dados sobre a vacina estão sendo divulgados, que tem eficácia de 78%, que tem eficácia de 60% e não sei quanto, que tem não sei o quê, não sei o quê. Quem não tem atenção, interesse, pega aquela informação e vai falar assim para o vizinho, isso aí não funciona, você viu que toma vacina e depois vira jacaré? Não, tá passando na televisão. Não, se tá passando na televisão é verdade. Entende? Então é diferente, tá? Eu vejo aquilo, mas eu não entendo, eu não busco a fundo aquela informação, né? Fake news, na verdade, ela te influencia a partir do momento que você lê e você toma aquilo como verdade. Você não foi buscar a informação. Em relação à informação da televisão, porque às vezes vira toda hora mídia sensacionalista de querer ter audiência, toda hora tocar no assunto. E cara, tem que para tudo na vida. A pessoa às vezes não tem um grau de instrução de pesquisar se realmente. Então, mas para tudo na vida, é discernimento. Está cada vez mais dos cenários e deixando as pessoas com muito mais ansiedade, né? E às vezes até depressiva de tanta informação de Covid, né? Às vezes só pesquisar numa revista científica ou num site específico, ficar acompanhando já é melhor do que ficar nos canais de televisão 24 horas vendo esse cenário, né? E não deixa de ser muito, não julgando nem diminuindo as pessoas, mas as pessoas também que às vezes verificam na televisão e não tem um grau de instrução, tá boiando no que a pessoa tá falando do outro lado. Né? É a mesma coisa se for falar palavras técnicas e científicas para quem é um público técnico, que aí é da área do laboratório, né? Mas eu não sei, entende? Essa coisa de falar assim, é muito do grau de instrução, para mim é sempre muito depende. A gente precisa colocar o nosso olhar e não dá para generalizar. Eu vou te explicar por quê. A gente tem uma faxineira aqui na empresa que ela não sabe, por exemplo, escrever. Tá? Ela não sabe escrever. E aí, esses dias, enfim, ocorreu uma situação e ela chegou para mim e ela veio perguntar claramente, Renata, olha, eu ouvi isso e isso, você pode me explicar? Entendi. É o interesse, é a ação, sabe? O que eu faço com aquela informação? Ok? Por exemplo, você pega pessoas de dentro da comunidade, certo? Estou com pessoas de dentro da comunidade. E aí, dentro da comunidade, você tem várias divisões. Por quê? Porque dentro da comunidade, eu de fato tenho pessoas carentes, que não sabem ler, que não sabem escrever, ok? Que vivem de forma escassa, ok? Que preferem utilizar a sua vida em prol de cuidar da vida dos outros. Não busca melhoria. Em compensação, você tem uma parte dentro das comunidades que inspira milhões de pessoas através das redes sociais. Entendi. Entende? Eu, particularmente, eu tive uma analista que na Samsung, ela foi uma das premiadas, né, quando trabalhávamos juntas na Samsung. Sim. Quer dizer, e ela morava dentro da comunidade de Paraisópolis, ela nasceu lá dentro, mas ela gerava oportunidade para ela. Ela buscava conhecimento. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu estou falando. Quando a gente fala principalmente disso, eu acho que existe uma segregação gigante. E tudo isso depende do nosso poder de escolha. Entende? Eu tenho a decisão nas minhas mãos.
para onde eu vou depende de mim. Eu decido, eu escolho para onde eu estou indo. O que eu quero para minha vida? Eu quero isso aqui ou eu quero o mundo? E é disso que eu vou fazer. É desse princípio que eu vou partir. Tá? E eu acho que isso é muito importante a gente ter esse olhar. Né? A gente não pode fechar e dizer que né, por o cara ser analfabeto ou né, ter uma limitação nesse sentido. Eu acho que a grande questão, ela está muito mais ligada às nossas crenças, à nossa falta de reconhecimento do nosso poder, do que, de fato, o grau de instrução. Tá? Sim, porque o grau de instrução, quando a gente faz uma analogia na fé, por mais que a pessoa tenha fé, vá falar a palavra de Deus, independente da fé que segue, e às vezes até falando com palavras tipo cebolinha, que às vezes algumas pessoas até julgam, mas não está se tocando que o cara tem a fé e o dom da palavra, que o pessoal está focado no que ele tem a dizer. E muitos, às vezes, não são humildes de aprender com os professores, tanto dentro das igrejas, da sua fé, independente do tabernáculo, paróquia, entendeu? Até as pessoas na rua. Mas isso você tem no geral, né? Se ela fala helado, igual cebolinha, né? Não está focando no assunto que a pessoa tem para falar, e sim em analisar os defeitos do palestrante, né? Do preletor. Exato. Mas eu acho que é muito além disso. Eu acho que isso gera um preconceito que está muito mais ligado, né, às suas limitações do que realmente assim ao grau de instrução, sabe? Eu nesse tempo aí de vida, eu já conheci muita gente com, cara, 0 grau de instrução, mas que como ser humano era incrível, entende? Então, eu acho que está muito mais ligado a isso, assim, ao interesse, à ação, à escolha, sabe? Para onde eu vou na vida? O que eu percebo é que pessoas perdidas que não sabem o porquê da sua existência, são pessoas que geram muito mais essa resistência, né, e esses preconceitos do que pessoas com grau, sem grau nenhum de instrução, sabe? Eu percebo, eu tenho muito esse olhar assim para as coisas. Então eu acho que uma receita de bolo, não tem como não tem. Tem Não, muito na grau, tem pouco vida. grau. O negócio é o foco que cada um dá para cada cenário, né? Exato. E eu acho que na vida, assim, eu acabei de falar sobre isso. Na vida não existe certo nem errado. Por quê? A minha realidade é uma, a sua realidade é outra, e a realidade de todas essas pessoas que estão aqui com a gente é outra. Entende? E aí, se a gente tem realidades diferentes, como é que eu posso dizer, por exemplo, que o que a Fran faz é errado? É a realidade dela, entende? Então, o certo e o errado, ele não existe, né? Assim como tudo que é projetado para fora da gente está muito ligado intimamente, está muito ligado à forma que a gente se constrói, também todas essas questões, sabe, sociais, o nosso olhar para a vida está muito ligado a isso. E aí, quando eu parei para pensar assim, pô, quais seriam, de repente, as 5 atitudes que a gente pode carregar para 2021? Para 2021, não, a gente pode carregar para a vida. A gente carrega para a vida. Por quê? Porque são coisas que eu sempre falo aqui. E você sabe que o Alê, eu não lembro quando foi, Alê, mas o Alê me mandou um vídeo de um cara falando sobre a positividade tóxica. E eu dei o meu parecer para o Alê sobre a questão do vídeo e eu até parei para olhar as redes sociais do cara, para ver que tipo de marketing ele queria trazer assim para ele, né? E eu percebo que, na verdade, ele estava usando uma linguagem, quando a gente fala de positividade, né? E eu gosto muito dessa palavra, porque só a palavra positividade
já diz o seguinte: estamos no positivo. Ok? Já estamos ganhando. Sim. Certo? Já estamos ganhando. Então, quando a gente diz positividade, eu não estou dizendo para as pessoas, olha, sejam positivos sempre, que nunca nada vai acontecer de desafio na sua vida. Pô, puta mentira. Porque se você não tiver desafios na sua vida, você não cresce, você não desenvolve. Mas Muito eu mais pelo posso medo que escolher. pelo amor, né? As pessoas. Mas, na verdade, eu posso ter desafios que eu recebo com amor, que eu ressignifico e eu coloco um olhar de oportunidade para ele. Mas isso é um Okay? paradigma Mesmo mental. no momento. Nem todos se adequam a Não, isso. isso não é paradigma mental, entende? Não é paradigma mental. Se É você assim, continua a é ser a assim, mesma você tem. coisa. Mas quantos Não, é você a vê mesma no mercado coisa. do mundo de viver que as pessoas às vezes não pensam assim. Elas são sabotadoras delas mesmas, às vezes, não é? Então, peraí, deixa eu terminar. Pra falar. Aguenta aí. Deixa eu terminar o raciocínio, aguenta aí. Não é uma questão mental, é uma questão de assim. Quando você pega uma garrafa de água, você está pegando essa garrafa de água e você sabe que tem água ali dentro, ok? Sim. Quando eu pego a minha vida, eu só sei o que está acontecendo agora. Bacana. Por mais que eu tenha planos para o futuro e que eu planeje, eu preciso entender que a impermanência, ela faz parte do meu agora. E pode ser que o meu futuro, ele seja totalmente alterado, modificado, transformado. Sim. Entende? Então, assim, não é uma questão mental, é uma questão, eu dei até esse exemplo para o Alê. Por exemplo, a gente teve a pandemia. Tá. A nossa venda pela internet cresceu, acho que 70 e poucos %. Foi um negócio absurdo, ok? Por quê? Porque as pessoas pegaram o desafio e falaram, cara, eu tenho isso aqui, vou correr para onde? Entendi. Eu vou ressignificar, eu vou gerar uma nova oportunidade para mim. E ela foi para a internet. Sim. Entende? Agora, se eu pego um desafio e eu fico aqui pro desafio, pô, desafio, você tá aqui, nossa, que puta desafio, né? O que eu vou fazer com esse desafio? Ô, desafio. Entende? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Cara, olhar de lince, quando o desafio ele surge, a gente sempre paralisa, a gente vai olhar e vai falar, caralho, né? Estragou meus planos, não estava preparada para isso. O Will tá falando aqui, ó. Acho que está ligado aos valores de cada um, porque cada um tem os seus valores e crenças. Acredito que isso impacta no que você disse, que não tem uma receita. Exato, perfeito. Tá muito, muito, muito ligado, sabe? Tá muito ligado à nossa questão social interna, né? Não é para fora, né? É para dentro. E esse é o primeiro ponto que eu coloquei nos 5 itens. A gente precisa aprender a cuidar do nosso jardim interno. Por quê? Tu é besta, né, Ale? A gente precisa aprender a cuidar do nosso jardim interno. Gente, não é balela. Tudo que está do lado de fora é reflexo do lado de dentro. Sim. Se eu não tenho uma noite agradável, se eu tive um conflito no dia anterior e eu não soube harmonizar isso, no dia seguinte eu vou estar carregando o reflexo disso que não está resolvido. Entende? E cada um se a minha velocidade de carregar isso também, né? Exato, exato. E eu acho que é muito bacana. Fica carregando isso no lombo. Outros vão arrastando há meses e meses e anos, né? Exato. Por quê? Porque o processo de cura, ele é individual e não tem uma receita para dizer assim, o processo de cura dura 2 meses. Mentira! Pode durar um dia, como 10 anos.
É, mais ou menos uma analogia como se fosse da fé. A fé é individual de cada um e a evolução é individual de cada um. Na Sempre, de todo fé. mundo. E também na vida profissional. E a cura, na mesma É a mesma proporção? coisa, é na mesma proporção. Ela é de cada um, ok? Por quê? Porque para cada um tem um impacto. É, Tá? porque O também quanto temos você que está saber, fortalecido. não E uma julgando, das mas tem coisas pessoas muito fortes importantes. e pessoas fracas em lidar com alguns cenários da vida, né? Para Então, algumas pessoas, para duas pessoas, elas às vezes estão ensinando e estão aprendendo. Uma às vezes é forte para um cenário, resolve bem, se cura, e a outra não. E para um outro cenário da vida é diferente. A outra se cura mais rápido e a outra não. e Né? eu arrisco dizer que eu sei quem se cura mais rápido. Quem se cura mais rápido? Quem se conhece melhor. E quem se conhece melhor se cura mais rápido, por se conhecer melhor, e enfrentou o paradigma de se autoconhecer. Exato. Entendi. Exato. Um dos nossos maiores desafios é nos conhecer e nos As aceitar. pessoas A não gostam de mexer na zona aceitação. de conforto e na caixa de Pandora. Se autoconhecer é isso. Ué, você abre sua caixinha de Pandora e deixa vir. Entende? É a sua sombra se manifestando para que você coloque luz. Tá falando aqui, Alex e a fé. Ninguém vai pelo amor nem pela dor, vamos pela consciência e pela fé. Isso também, Ale. Perfeito, a gente vai pela consciência. Ou seja, quando eu tenho consciência, quando eu não deixo só o meu inconsciente me dominar, ok? A gente só consegue caminhar consciente a partir do momento que a gente tem pelo menos 5% do controle da forma que nós estamos agindo, ok? Então eu trago para o racional isso, certo? Eu sou uma pessoa, e aí eu sempre gosto de dar muito exemplo disso, né? Que eu sinto muito. Então eu venho para dentro, ok? Eu trago para cá. Essa é a minha região do sentir. E aqui está o meu poder. Perfeito? Quando Tá. eu trago para o meu poder, o que eu trago para cá? Momentos decisivos. Por quê? Porque eu já tenho um olhar de espiritualidade. Eu coloco a minha guiança espiritual na frente, certo? Da minha decisão. Então, eu me conecto com isso para trazer. Por quê? Porque é nisso que eu confio. Eu confio na guiança do meu espírito. Eu confio nessa jornada que o meu espírito ele já sabe para onde nós estamos indo. Eu não tenho consciência, mas ele já tem, certo? Então, assim, só que nem todo mundo tá ligado a isso. E de que forma que fica mais fácil a gente entender e racionalizar para onde a gente está indo? De que forma? Através do nosso autoconhecimento. O Primeiro, quem eu autoconhecimento faz sou? parte de uma das atitudes, porque você não falou ainda. Você já chegou a falar das 5 atitudes? Uma Não, das... amor, você não me deixou? Como assim é que você tá falando, Mas falando, falando só e eu você tô tá curioso? falando. Eu acho que hoje você tá muito empolgado, você não para de falar, você não para de me Eu tô cortar. quieto. Eu tô querendo Mas eu saber o acho, título, as 5 atitudes. Atitude 1, vamos fazer o quê? Atitude 2. eu tô passando atitude por atitude. A gente tá na primeira atitude, que é Qual que é? cuidar do nosso interno, que é o autoconhecimento. Ah, É a primeiro. gente entender. Para de me cortar. Tá, desculpa. Olha lá, a prima corta a rê toda hora. Eu tô muito ansioso, eu tô até agora, já meia hora de live e eu quero saber a primeira atitude e ainda não soube. Você não para de falar, ué. Agora, presta atenção. Quando eu falo de autoconhecimento, a gente também tem que entender que é o seguinte. Autoconhecimento, primeiro, é reconhecermos quem somos dentro das nossas características, dentro do que eu sou, da minha essência, da minha aceitação, ok? Os meus limites,
tá? Porque crenças, gente, nós temos infinitas crenças, nós temos um monte de crenças. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se libertar dela. Só que a partir do momento que eu interiorizo, eu trago para dentro isso, ok? Eu tenho a oportunidade de transformar do lado de fora. Somos energia, vibração, frequência, ok? Quando eu harmonizo e eu elevo isso, eu trago situações que favorecem a minha jornada, que favorecem as minhas experiências. Então, quando eu digo, né, quando eu faço a pergunta para o universo, por que eu amo tanto viver? Tá. Ele traz as respostas, ele traz vivências para me mostrar o porquê que eu me divirto tanto na minha jornada, porquê que eu amo tanto essa jornada, entende? Então, quando eu cuido do lado de dentro, eu harmonizo o lado de fora, eu trago experiências que realmente fazem sentido para mim, ok? E estão ressoando, estão alinhadas ao que eu de fato quero viver. Mas para que eu esteja vivendo algo, eu preciso ter certeza do que eu quero vivenciar. E para isso, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Posso perguntar? Pode. Pergunta para a professora. Coragem de se encarar para modificar, o Alex está falando. É isso, Alex. No seu grau, tá, da sua explicação em si, como que você vê um número, às vezes, chutando um número em percentuais aí, tá 50% a 50% de pessoas que pensam assim, de se autoconhecer, de jogar as perguntas para o universo e se aprimorar e agradecer por mais um dia de vida, e pessoas negativas que já acordam maldizendo a vida vai ser uma bosta de novo no mesmo dia, tudo só colocando coisas negativas. Tá para mais pessoas negativas no planeta Terra do que pessoas positivas? Tá pau a pau ou tá mais pessoas positivas do que negativas? Como que você encara no seu modo de vista hoje? Vou te fazer uma pergunta. Como está o mundo para você? Me responder com uma pergunta. Como está o mundo para você? O mundo para mim, no meu cenário da minha vida ou vendo em relação aos noticiários? Não, para você. Vamos lá. Sentir. Como está o mundo para você? O mundo para mim está muito mais tranquilo a partir do momento que eu comecei a meditar de 1 a 3 horas, tá? Às vezes quando dá 3 horas por dia, caminhar mais, diminuir mais o meu peso, ganhar mais saúde, beber muito mais água, comer alimentos mais saudáveis e parar de ficar um workaholic na frente do computador, querendo só vender e não viver. E comecei também a me conectar com o universo, vendo a brisa do vento batendo nas minhas narinas, né? Sentir as árvores, até abraço algumas árvores que você ensinou para pegar a energia dela, né? Capturar. Às vezes eu tiro o tênis e vou caminhar no gramado mesmo, na grama, da caminhada mesmo na avenida, para me conectar com a terra, né? Para me soltar mais. Eu estou me sentindo muito mais conectado com o universo, com o Criador, com Deus, vendo o início do sol, o pôr do sol, o nascer do sol, né? E é isso, eu tô me conectando mais com as coisas da vida do que com as notícias trágicas ou as pessoas que só querem, às vezes, entuchar conhecimentos, ou sabe, esses headhunters agora que querem vender e querem vender para uma manada de pessoas e que eles são a pica das galáxias agora do universo, que tem que saber o que eles estão fazendo, qual é o método que eles criaram, que todos têm que aprender o método do cara. Cara, o método da vida é viver. Né? Isso é um mundo para você, certo? O meu mundo tá assim porque eu estou assim conectado. Antes não estava. Ale respondeu. O mundo está colapsando. Ale, como está a sua vida? Pensa aí, não precisa responder. Como assim Pra você mim, pergunta? Eu quero saber. Para mim,
para mim, o mundo para mim, ele anda lindo. Eu ando me conectando com pessoas incríveis, pessoas de bem, pessoas evoluídas espiritualmente, pessoas que chegam na minha vida, agregam, sabe? Eu recebo mimos do universo o tempo inteiro, seja um elogio, seja um presentinho, seja notícias maravilhosas. Hoje foi um dia que eu só tenho a agradecer, porque eu recebi 3 notícias maravilhosas e que me fizeram bem demais. Então, quando a gente fala assim, como você acha que está o mundo? Ó, Fran, quando se autoconhece, se autoajuda. Por isso que temos que olhar para dentro da gente, olhar como está acontecendo tudo à nossa volta. Cá, Oi, meu amor! Olha cá, sobre cada um ter tempo, tem uma experiência pessoal que me mostrou isso de forma muito clara. A Pri, você recebe o que emana. Cá, estava em uma atividade na empresa que eu trabalhava e fomos divididos em 2 grupos para fazer rapel e competir entre os 2 grupos. Meu grupo colocou muita expectativa em mim. Na época eu usava óculos. Quando chegou minha vez, tive que tirar os óculos e não conseguia subir, porque não enxergava as pedras para escalar. Uau! Então, entenda uma coisa. Não existe percentual. Porque o nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo e o mundo de cada um que está aqui, está sobre reflexo do que eu sou do lado de dentro. Sim. Meu lado de dentro, ele é amor. O que eu vejo no mundo? Cada vez mais pessoas se unindo para ajudar. Ó, mesmo já tendo perdido e a outra competidora já ter ido e voltando, eu não parei, insisti até conseguir completar a tarefa. Ai, peraí. Quando terminei, todos estavam chorando e que o instrutor, o quê? Peraí. Ai, que eu não tô conseguindo descer. Você consegue? Ah, consegui. Falou que havíamos acabado de aprender sobre como cada um tem seu tempo e quanto é importante não desistir, mesmo que seu tempo seja mais atrasado do que os outros. Sim. Existe algo que eu gosto muito de usar, principalmente quando eu aplico... eu gosto muito de usar quando, por exemplo, eu aplico treinamentos, que é o seguinte: cada um tem o seu tempo e o aprendizado e a forma que você desenvolve e a forma que você realiza é de cada um, é no tempo de cada um. É o que o Will falou, eu acho que depende com quem você se conecta. Sobre o mundo, Will, você falou? Eu acho que sobre o mundo, sim, não é sobre quem você se conecta, porque a sua vibração faz com que os semelhantes se conectem a você, né, Will? Você quer saber como é que está a sua energia, é só você olhar para as pessoas à volta que andam aí com você. Você consegue avaliar bem como é que está a sua energia, você consegue avaliar bem como é que você está vibrando, né? E sobre o mundo, a gente falar em percentual não tem como. Por quê? Porque meu olhar é de amor. Então as pessoas que me cercam é de amor, né? Todas elas são de amor. Então eu sempre terei pessoas muito boas. Então, quando, por exemplo, eu faço uma pesquisa para saber sobre os grupos sociais que ajudam pessoas, que ajudam outros grupos, que constroem, né? Que tudo mais, eu vejo esses números cada vez mais crescendo. Por quê? Porque o meu olhar é sempre positivo para isso. Tá. Né? Eu sempre trago um olhar de coletividade para o mundo. Então, isso sempre vai ser para mim. Entende? Então, quando a gente fala de mundo, cada um tem o seu olhar, cada um vai ter a sua perspectiva dentro do seu jardim. Então, como é que você está cuidando do seu jardim interno? Isso é muito importante. É a maneira como você vai enxergar o mundo, ok? Agora, é diferente quando a gente fala assim, pô, a gente tem uma situação de pandemia. Na televisão e depois desliga a TV e só fala de catástrofe. Pessoas que assistem Record, por exemplo.
Ou pessoas que só ficam no mundo da política e saem só falando política. Entendeu? Eu falei para o Ale esses dias. Ale é um ativista político, né, Ale? A Kari, por exemplo, ela é uma ativista feminista, mas ela não é a pessoa que fica ali, né, te incomodando com o ativismo dela. Pelo contrário, a gente partilha muita coisa, até mesmo porque nós temos ideais muito semelhantes. Mas aí você tem um Ale, que é um ativista político, e que, por exemplo, tem um olhar bem diferente do meu para muitas coisas. Por exemplo, o feminismo. Ok? Mas Dá um isso... choque de atritos aí de assuntos. Então, mas isso eu não vou tratar, entende? Eu vou tratar e eu vou sempre trabalhar de forma harmoniosa. Esse é o olhar do Ale. Um lado e o outro também tratam, porque às vezes um lado não trata de forma harmoniosa e começa a dar briga, né? Então, mas comigo não dá. Por quê? Porque eu não brigo, né? Sim. A Will tá falando e o Alex também. A Kari tá falando, o Record não é legal, mas a Fazenda é legal. Assistam no próximo ano. Só porque que ela faz a Fazenda todo ano. Tem que fazer propaganda do serviço dela. É, cara. Ó, Então, eu acho o bacana Alex tá a gente falando aqui olhar para também, também tá isso. lendo aqui, ó, o Will. Não tenho como ler, amor. Aqui é muito Will, pequenininho. Lê network, você tem aí. que conectar com pessoas que têm e chegar onde você quer chegar. É isso. Alex, vai mudar a Ale, a Record. Record nunca vai Agora meu mudar. amigo Augusto Nunes vai assumir a direção de jornalismo. Não vai mudar. A Record não muda porque a questão da Record é cultural. Né? É cultural de quem comanda aquilo. Então, não vai mudar. Não tem como. É sem possibilidade, porque quem comanda aquilo tem um olhar para isso. Então, esquece. Ilusão, expectativa. Vamos falar do segundo ponto que eu gosto muito e que, para mim, determina muita coisa. Reconhecimento, merecimento. Posso anotar a primeira atitude? Só para deixar Pode. anotadinho. Qual que era? Autoconhecimento, olhar para dentro. Tá. E agora a segunda? Reconhecer o seu merecimento. Tá. E aí é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente deseja algo muito, a gente faz todo aquele nosso cenário, né, Fran, de cocriação. E só para lembrá-los, para quem gosta, hoje é dia de lua nova, primeiro dia de lua nova, hoje tem uma energia mágica no céu, principalmente para a gente cocriar, ok? De forma consciente, o que eu quero trazer para a minha vida, o que me faz bem, o que eu amo, certo? O que eu amo? Eu amo um carro, eu amo viagem, eu amo dinheiro, eu amo pessoas, eu amo, sei lá, se amar, entende? Eu amo ajudar as pessoas, então, para a gente trazer essa realidade para a nossa vida, tá? Então, é muito boa. E quando a gente fala de reconhecimento, isso é muito importante. Por quê? Posso dar um exemplo que aconteceu hoje? Na verdade, agora, vai fazer 2 horas que aconteceu. Eu estou, na verdade, em um processo de contratação e eu tenho um olhar para uma área específica minha que é diferente do que é praticado no mercado. E eu contratei, né, uma menina nova, jovem, totalmente fora de um ideal para a área. Mas porque ela me apresentou pontos que eram muito importantes, que eu valorizo muito. E ela chegou hoje, foi fazer a integração e depois ela veio para uma reunião comigo. E na reunião comigo ela me abraçou e ela chorou. Eita! E ela falou assim, eu gostaria muito de te agradecer, porque eu nunca imaginei que eu seria merecedora desse trabalho. Nossa, até arrepiei agora. Não, é porque você não viu a minha cara. Não, é porque você não viu a minha cara. Eu perdi o chão. Sério? Mas por quê?
Porque às vezes a gente quer tanto algo e é tão puro e é tão verdadeiro. Isso é verdade. E a gente alimenta aquilo, cara, por tanto tempo, porque Rega a plantinha. realizar isso transformaria a minha vida e me faria um ser humano melhor, sabe? Sim. E às vezes eu não consigo porque eu não reconheço o quanto eu sou bom o suficiente para receber aquilo. Por isso que as pessoas às vezes não atingem os objetivos, porque elas não se reconhecem. A maior parte que as pessoas hoje colocaram o nome de síndrome da impostora, né? É quando você não se reconhece o suficiente, quando você se auto-sabota, quando você olha para as suas qualidades e você fala assim, eu tenho isso, mas isso não é o suficiente, eu não sou É tipo boa. aquele martelinho do tribunal mental batendo. Tum, tum, Exato. culpado, Não, culpado. E eu falo para você que é o tribunal mais cruel. Por quê? Porque é o seu olhar sobre você mesmo. Sim, Entende? sim. É o seu olhar sobre você Vira mesmo. na E, cara, eu batatinha, tenho que as falar um pessoas vão pro negócio. ponto de loucura, né? No hospício, você vê muitas pessoas que entraram nisso, que não conseguiu E sair. eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós somos fodas. Todos nós. Nós somos fodas. O nosso poder é ilimitado. Nós conquistamos e merecemos tudo que desejamos. Entende? Nenhuma gota deve ser desperdiçada. Sim, Então, assim, por quê? Pelo simples motivo que somos filhos de Deus. sim, sim. Cara, e é isso que nos faz incrivelmente Olha, essa é pra mim. surpreendente. Essa é para você também, Ale. Você sabe por quê? Porque, gente, para e pensa. Olha só, somos bilhões no mundo. Não existe ninguém como eu. Não existe ninguém como você, Cá. Não existe ninguém como a Lê. Eu posso conhecer alguém fisicamente parecida comigo, mas com as minhas características, com as minhas habilidades, com os meus conceitos, com a Mesma minha isso vivência, digital. nunca, nunca eu sou Ninguém única nesse vivenciou por mundo. você o que você vivenciou por você desde que você nasceu, né? Cara, o que nós temos para oferecer para o mundo é só nosso. Esse já é determinante para dizer assim: eu mereço o melhor dessa existência. Então, quando você olhar e dizer assim, porra, eu não sou bom o suficiente, cara, traz a informação, eu sou bom pra Verdade, nós caralho. somos únicos. O Will tá Verdade. falando. Isso, Will, nós somos seres únicos. Isso é tão maravilhoso, é tão incrível. Cara, isso é um milagre surreal. É um dos milagres mais lindos do mundo. E quando você vê pessoas que não reconhecem o seu próprio automerecimento, você fica com aquela vontade de falar para a pessoa, para dar um gatilho mental para ela. Sabe quando o cliente não sabe que não sabe, até ele saber que sabe, quando você falou que existe uma possibilidade? Você só fala quando a pessoa pede ajuda para você, ou você sente no impulso de falar para todas as pessoas como se você fosse uma empata? Se conecta com a coligação da energia da pessoa e às vezes, se você fosse uma professora de determinada área, vê que as pessoas estão querendo aprender aquilo, precisam daquilo, mas elas não te perguntaram, porque nem sabem que você já viu isso nelas. Qual que seria o melhor cenário? Falar para as pessoas, às vezes, vão tomar uma porrada com a resposta, porque elas não estavam preparadas, pode até espanar, ou só falar quando as pessoas virem te pedir uma orientação? Eu acho que nesse caso você deve usar a sua intuição. Existem pessoas, sério, e é o que Alex, eu faço. Eu não troco vocês, não. Ai, que lindo! Tá me devendo um japonês vegetariano. Pra mim você não paga, não, cabeça. Aí, ó.
Tô cobrando aqui pra gente nunca esquecer. Vamos todo mundo, eu também quero. Ó, o cenário é intuição, e mesmo na intuição, eu tinha aquela impulsividade de falar, sabe? Quando você estuda demais, Errado, porque você invade. que não é o delas, mas elas estão precisando, e fala, cara, você precisa disso. Só que você acaba virando meio que autoritarismo na vida das pessoas, né? Tipo, querer brincar de ser Deus, e não é isso. Mas no mundo empresarial, quando existem procedimentos e protocolos, e você já praticamente tomou várias porradas, já sabe a maioria das respostas das objeções, é natural que no departamento você tem que falar como proceder para uma pessoa. Mas como proceder ela na vida dela, mesmo você vendo que ela está, às vezes, tropeçando, e você tem um cenário de uma visão que não vai fazer com que ela tropece, você, mesmo na intuição, falando, tomando uma bota, uma resposta mal dada, às vezes a intuição às vezes não funciona, né? Por isso que eu fico sei, assim, sentir de falar do coração e falar, ou ficar na minha e eu vejo que eu tenho uma resposta que pode ajudar a pessoa, mas eu fico na minha. Porque às eu não vezes é sei. preferível ter paz do que ter razão, o pessoal fala. Então, mas aí eu posso te dar uma Ó, o Alex troca tá sobre falando aqui, ó, isso, que é o seguinte. feminista. Sou feminista Feminista mesmo. paga a conta, ó, tá falando aqui, ó. Não, nesse caso você vai pagar. Porque o convite veio de você, você paga. Se quiser abrir a porta do carro também, eu deixo. Ó, deu a palavra, tem que cumprir. Eu acho que uma coisa muito importante é o seguinte, a gente precisa entender o que é intuição, o que é impulso. Ok? Travou. Respira, já volta o sinal aí. Intenção e impulso. Voltou, você falou, você parou aí. Eu acho que a gente precisa separar. Por exemplo, você que já teve muito essa questão de querer ajudar as pessoas, mesmo sem a permissão delas, né, sem elas pedirem a sua ajuda, você precisa entender se realmente é uma intuição ou se é um impulso. Por quê? Porque, às vezes, a gente, quando está meio Porque eu sou técnico, né? Geralmente, o pessoal gosta muito de chamar o técnico para resolver problema de celular e computador, né? então. E, geralmente, você acaba participando das vulnerabilidades da pessoa não saber pilotar, às vezes, os sistemas. Então, mas aí a gente está falando de máquina, né? Sim. Mas até nas máquinas as pessoas acabam falando... Voltou? Um pouco da vida pessoal mas eu dela. acho que assim, Voltou. a gente precisa separar duas coisas, né? Existem pessoas, por exemplo, se eu estou numa conversa com alguém que eu conheço, eu sempre, se eu sinto que eu tenho algo para fazer por aquela pessoa naquele momento, ok? Eu pergunto para ela se eu posso ajudar. Certo? Eu vou dar um exemplo. Esses dias, acho que foi semana passada, eu abri uma caixinha, que eu chamei de caixinha do bem, no meu Instagram. E a pergunta foi a seguinte: como eu posso te ajudar? E a maior parte das perguntas foram: não consigo sair desse relacionamento. Tô sofrendo porque eu não consigo superar tal relacionamento. Tô com problema de não sei o que. Tudo ligado, tudo ligado a um olhar de falta de merecimento. Ok? A falta de merecimento, ela tem uma pitadinha de ausência de amor próprio. Por quê? Porque quando eu não me amo, quando eu não me acolho, quando eu não sei o quanto eu significo para mim, eu não reconheço a minha importância. Então, eu não mereço.
Então, é como se fosse uma porta de vidro fechada para as bênçãos. Mas tem muitos aí, você vê os posts, o Não, pessoal amor, pergunta num post, você é feliz? Eu vi lá 150 pessoas que falam que não é. E mas com por essas quê? mesmas respostas, ah, Mas porque eu por estou quê? infeliz no relacionamento, ou porque eu não Então, mas por aceitei. quê? Porque as pessoas Porque estão ligando a felicidade a alguma é coisa. As pessoas ligam a felicidade a alguma coisa. As pessoas ligam a a- felicidade ao a outro. alguém, a o Sim. outro, ou Ou alguma apego, coisa, ou a ou a paixão. uma vivência. As Sim. pessoas ligam a felicidade sempre a. Sendo que a felicidade não é a felicidade é aqui. Sim. Ok? Eu sou felicidade. Eu vivo em estado de felicidade. Autoestima, amor próprio, é isso. Mesmo Exato, falou. Will. Ó, ninguém Ninguém faz faz nada de nada forma de forma rotineira se antes rotineira. não permitirmos. Exato. Entende? Então, assim, gente, quando a gente fala de Fala da piada, hein? reconhecimento, quando a gente fala de merecimento, a gente aqui coloca amor próprio. A gente faz a continha, o quanto eu acredito que eu mereço, o quanto eu me amo, o quanto eu me cuido, o quanto eu zelo por mim. Sabe? E quando eu falo zelo por mim, eu estou falando de corpo, mente e espírito. Eu estou cuidando do meu emocional, eu estou cuidando do meu espírito, eu estou cuidando do meu corpo, sabe? Eu estou me zelando, eu estou sendo clara para o universo, dizendo assim, cara, eu quero isso para minha vida. E quando ressoa ou chega alguma coisa de diferente, porque eu brinco aqui, mas é muito verdade, o universo testa a gente, viu? Isso não é mentira, ele testa mesmo, Sério. é real. Como assim? Dê um exemplo de Quando teste. chega situações diferentes para a nossa vida, se a gente não olha para aquilo e diz assim, cara, isso não ressoa com o que eu quero e eu retiro aquilo da minha vida, eu estou dizendo para o universo, então beleza, apareceu isso, então vai isso mesmo, porque eu não me amo o suficiente mesmo, é isso aí que eu mereço. E aí o universo vai trazer mais do mesmo, ou seja, vai trazer situações para que você tenha o mesmo sentimento, que é, já que tem isso, vai isso mesmo. Mas tem muitos relacionamentos assim também, né? Ah, não só Porque os caras têm relacionamentos, é para relacionamentos e tudo. finanças pessoais, é que a maioria das vezes é ser humano. E se não Mas não é tem, só relacionamento. tem o emprego que eu quero, vai qualquer um. Então, e não Aí é você vê assim, as pessoas no gente. currículo, põe qualquer coisa. Aí eu falo, como assim qualquer coisa, cara? O que você faz? Tem pessoas que às vezes tá falando, fazendo um vídeo sobre currículo que eu vejo, cara, eu fico abismado. Pessoas às vezes com mais de 45 anos de idade, 50, que nunca atualizou o próprio currículo. Tipo, nunca colocou que o currículo faz parte, para quem é CLT, de tudo que ela faz na vida que é pertinente a pôr o currículo, ficar sempre fazendo upgrade do currículo, né? Porque mais cedo ou mais tarde você é um número só na empresa. Foi demitido, do nada, você não sabe se amanhã está empregado ou não, mas seu currículo está atualizado. Agora tem pessoas que ficam às vezes anos e anos na empresa e não fazem nada para autoaprimorar o profissional, e quando se vê fora da empresa, porque os colegas e amigos em si que se fazem na empresa é por quando está na empresa. Sai da empresa, não é a mesma coisa. É outro universo. Mas as pessoas também não procuram evoluir profissionalmente e atualizar os currículos, né? A mesma coisa para quem é dono de empresa. Não procura se evoluir para aumentar o seu portfólio de clientes e com mais serviços a serem prestados, né? É isso, gente. Então, assim, é importante a gente entender que a felicidade, ela é um estado de Ela está presença, falando aqui, a ok? Fran. É o reconhecimento disso. A felicidade é poder viver, é sentir em paz com a pessoa maravilhosa que somos. Felicidade é saber viver. Viver vai além de se ter alguém ou alguma coisa. Felicidade é se sentir bem consigo mesmo. Felicidade é reconhecer a nossa existência e a importância dela num todo. Entende? Não está ligado a ter algo, a ter alguém. É como a Fran colocou aqui. A felicidade, ela está ligado ao reconhecimento da minha importância, a quem eu sou, né? A minha autoaceitação. Eu sou feliz a partir do momento que eu Mas tem acordo, pessoas que não é faço feliz. uma inspiração profunda e sinto que eu estou respirando.
Termina, que eu não entendi. Eu te cortei. Eu disse que felicidade, para mim, é, cara, todo dia, quando eu acordo, que eu faço a primeira respiração consciente, eu abro os meus olhos, sinto o coração batendo, sinto o ar entrando e eu sei que eu tô viva. E, cara, estarmos vivos é reconhecimento de felicidade. Estamos aqui mais um dia para exercer nosso propósito. Vamos para o terceiro? Diga. Terceiro, que para mim, e eu já falei sobre isso aqui, transformou a minha vida, que é gratidão. Gratidão. E a gratidão, ela é um sentimento. A gratidão, ela é um sentir. É quando você pega esse merecimento junto com o autocuidado, olha para a tua vida agora e diz assim, gratidão. Eu vivencio uma vida incrível. Por quê? Tudo que nós estamos vivenciando agora é nosso. Somos nós que atraímos tudo o que nós estamos experienciando agora. Se tá bom, se você está vivendo uma experiência de amor, se seus dias são leves, se você está experienciando algo incrível, surpreendente, é porque você está atraindo isso para a sua vida. Se você está experienciando desafios que te geram sentimentos de dor, né? Ou sofrimento, tá na hora de você olhar para a sua vida e fazer escolhas diferentes. Mudar a rota. Tá na hora, não só mudar a rota, tá na hora de você olhar para dentro e entender o que você está ecoando. Ó, o pessoal tá falando aqui, depois da Fran, ó. O Will falou, a felicidade é a pretensão ilusória de converter um instante em alegria e eternidade. Você sabe quando encontrou a felicidade? Quando vive um momento que não quer que acabe. Na verdade, assim, isso para mim é alegria, não é felicidade. Meu olhar, tá? Will, eu vi que é de Clóvis Barros Filho. É isso, a alegria é em eternidade. Mas a gente tem que diferenciar. A alegria, ela é um sentimento explosivo. É aquele sentimento de explosão. Tipo, recebi flores. Cara, fiquei alegre. E aí vem aquele sentimento lindo. A gente não vai estar nessa explosão a todo momento. Não, felicidade, a felicidade é isso aqui. Eu sou feliz. Se alguém perguntar assim para mim, como você está? Eu não respondo, eu estou bem. Eu sempre respondo, estou incrível. Que legal. Entende? Por quê? Porque eu estou incrível. E, cara, independe da cor do céu, eu fiquei quase 20 dias sem carro, independe dos 20 dias que eu fiquei sem carro, independe do que for. Meus dias estão incríveis, maravilhosos. Entende? Sim. Por quê? Porque eu estou vivendo uma jornada consciente. Aí a Fran tá no mesmo embalo que tu, ó. Tá falando aqui, quando aprendemos a ser gratos todos os dias, é ser feliz. Exatamente. É isso mesmo, Ale, sou grato por tudo, até por poder usar o banheiro sozinho. Isso é maravilhoso, porque você sabe que, principalmente no Nordeste, as pessoas não têm banheiro. Verdade. Né? Existem cidadezinhas lá que a gente não tem nem sistema de encanamento e tudo mais. Isso parece bobagem. Exato, isso parece bobagem, mas é muito verdade. Cara, se você pegar uma coisa simples, uma garrafa de água. Pô, uma garrafa de água, isso pra gente é rotineiro. Eu vou ali no mercado e compro. Cara, tem gente que espera mais de 20 dias para receber água na sua cidade. E aí, para ir com um baldinho e pegar aquela água que só pode ser um baldinho, porque tem uma cidade inteira para compartilhar água. Entende? Então, é muito gostoso quando a gente olha para a nossa vida e fala, cara, gratidão. Gratidão pelas coisas incríveis que acontecem, mas também gratidão pelas coisas simples, mas que facilitam a minha jornada. Por exemplo, asfalto.
não é? O asfalto nas ruas facilitam, porque imagina se a gente vivesse em área, né, que fosse só terra. Zona rural. Zona rural. Cara, não seria todo carro, Sim. né? A gente não podia usar um carro velho. Entende? Então, assim, são coisas simples que às vezes a gente não bota atenção, mas que fazem total diferença. Por exemplo, aqui, internet, celular, live. Gente, você sabe quantas pessoas foram salvas de depressão, tentativa de suicídio por conta das lives nesse período de pandemia? Sim. Então, assim, Ajudou, olha, né? quanta coisa a Os gente grupos se tem para conectaram com um propósito agradecer. de vida semelhante. Vendedores de tal Exato. nicho de negócio, ou pessoas que querem só compartilhar as experiências, ou artistas famosos falando do que elas pensam e os que amam elas seguindo elas, né? Compartilhando as experiências. Os próprios artistas que não apareciam na televisão começaram a E posso te aparecer ao dizer, vivo, sozinho. sabe, O sabe uma próprio das coisas pessoa é o que eu seu próprio achei, canal, né? sabe uma das coisas que eu achei mais bonito durante esse tempo de pandemia? Foi a propagação de amor. As pessoas estavam vindo nas lives falar de amor, falar de gratidão, falar de espiritualidade, Igual tu. trazer terapias alternativas. Olha lá, gratidão é a melhor, ó, gratidão é o melhor sentimento que podemos ter. E como faz bom pra gente quando aprendemos a ser gratos somente pelo fato de acordarmos para mais um dia, a gratidão é tudo. Cara, a gratidão transforma a nossa vida. E eu falo isso porque eu Boa noite, sou André. filha da gratidão. Eu fui transformada por esse sentimento. Entende? Tudo na minha vida começou com uma palavra: gratidão. Legal. Depois que eu comecei a trazer o poder da gratidão, depois que eu comecei a entender a essência da gratidão, a É isso que deixar eu tô isso falando aqui. ecoar no meu ser como a maior força que pudesse existir, cara, minha vida foi se transformando. Virou Então, uma quando a power gente hand da diz, gratidão. eu sou, Ah, eu sou, todo mundo me chama, né? Aqui, a mulher gratidão. E eu sou, sim. cara. E eu Gratidão sou, é e o eu melhor falo para sentimento que todo podemos ter. mundo. É. E como faz bom pra gente, o Will tá falando. Ah, eu já li. Você não É. viu? Ah, não vi. Você Gente, é praticamente é uma mega lindo. guerreira, é uma fonte inesgotável de gratidão, de autoconhecimento, de Eu sou uma fonte reconhecimento e inesgotável de agradecimento. amor. É uma ninja da vida de ser vivida como ela é bem vivida, né? Você só Uma está das coisas que eu plantando falo todo dia, flores sabe o para que é? deixar esse mundo mais perfumado. Isso que é bacana. Eu acho que a gente, quando a gente tem dias assim que eu já falei, né? Que um dos meus processos de manhã, eu gosto de sempre ouvir coisas muito positivas. Então eu coloco áudios ou vídeos falando sobre vários temas, afirmações, né? Orações, mantras. Eu amo isso. Para a gente já acordar conectado com essa energia de gratidão, para a gente já acordar conectado com Você me informações contaminou um pouco com boas. isso, né? Você me contagiou, porque eu também não era de ficar ouvindo essas coisas aí. Mas você vai Tá acordando vendo? com as E pessoas, né? transforma, cara, e transforma. Por quê? Porque você já sai de casa olhando para a vida e falando: uou, eu tenho tudo isso para Ó, estão viver. perguntando aí, ó. Ixi, a Fran falou, o Will e a K. Se me perguntassem como posso ser feliz, eu responderia: seja grata a tudo que você vai entender o que é ser feliz. É isso aí, Fran. Como eu faço para ser tão zen assim igual você? Não sou tão zen assim, não. Sou uma Não? fonte inesgotável de cultura inútil. Não, zen, tranquila, nananã, não. Gente, todo mundo tem o seu momento de explosão. Ah, Will, mas ela já medita há 6 anos, direto. É, Todo horário do é, almoço ela medita, cara. Olha uma mas eu dica. acho, Você mas medita, eu Will? acho, ó, quando todo mundo fala assim pra mim, qual que é a melhor prática pra gente se conectar? Medita, medita. Tá na dúvida do que faz? Medita. Eu nem sabia que eu sabia meditar, cara. Eu falei, cara, eu não Todo vou mundo conseguir meditar em sabe. 5 minutos. Todo Aí mundo quando me sabe, falou a primeira hora, gente. eu fiquei feliz. Eu falei, caraca, já meditei 1 hora.
A gente precisa, Agora e eu vai fazer gosto 3 meses muito... que eu tô meditando, eu falei, nossa, que coisa Cara, louca, velho. É muito louco. eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre falei aqui, tira essa coisa que meditação, você precisa ficar sentado lá e não pensar nada, blá, 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 blá. Esquece. Meditação nada mais é do que você colocar a atenção em uma única informação. Qual que vai ser essa informação? A sua respiração. A batida do seu coração. Uma música, um mantra. Entende? Uma flor que você fica olhando. Tem gente que medita malhando. Ok? Por quê? Porque a pessoa, ela tá tão entregue àquele momento que ela tá meditando. Ok? Toda vez que eu estou em atenção plena, Está no eu aqui estou e no agora. meditando. Exatamente, eu estou meditando, eu estou entregue. Ok? E é a partir deste momento que a mágica acontece. Por quê? Porque é a partir deste momento que eu abro o meu campo para receber absolutamente tudo que eu preciso para minha vida ser ainda mais incrível. Quando você fala assim, eu Dúvida. lembro do Ah, cenário. eu tenho um problema, eu tenho um problema muito sério, não estou sabendo o que fazer, blá, 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 blá. Silencia, vai lá, coloca a sua atenção, deixa, se permite, deixa vir, deixa Mas é fluir difícil uma imagem. silenciar no mundo de caos, de muitas noticiárias, informações, e no mundo de caos mental da nossa própria mente. Que dica Difícil que para você quem? dá? Para as pessoas Difícil que para quem? perguntam, como que eu Não, silencio? não, não, não. Difícil é para quem não escolhe. A partir do momento que eu decido, não se torna mais difícil. Difícil é uma limitação que a gente cria para nossa mente. Ok? Ah, é difícil para academia. Ah, é difícil emagrecer. Ah, é difícil. Não, é fácil. Por que é fácil? Porque eu escolho. A partir do momento que eu tomei uma ação, eu escolhi, eu fui lá e fiz, se tornou fácil. No segundo dia vai ser mais fácil, no terceiro dia mais, no quarto mais, e assim vai. Cada vez vai ficando mais fácil. Mas a Rê não Esquece é o zen o tempo difícil todo? da sua vida. Hã? Você não é zen o tempo todo, igual o Will falou aqui? Lógico que não, gente. Domingo eu tive um surto Você na minha consegue casa, assim. chorar no Eu melhor dia da tava sua vida, que é todo É, dia? todos os dias é o melhor dia da minha vida, até quando eu tenho um surto. Domingo eu tive um surto na minha casa, briguei com todo mundo, porque eu estava cansada, eu estava exausta. E olha o que é mais legal, mas aí o que eu falo para todo mundo, assim, a gente precisa nos ouvir, entender o que está clamando dentro da gente. E isso é muito importante. Então, por exemplo, eu dei um surto porque eu estava cansada, eu estava estafada, a minha família demanda muito, ok? E eu Sim. surtei. O que eu fiz depois? Eu parei e fui me perguntar, de onde veio esse surto? De onde veio esse desequilíbrio? Por que que isso surgiu? Né? Qual que foi a minha necessidade? Por que que eu tive a necessidade de externalizar da maneira que eu externalizei? O Will tá zoando aqui, ó. Ah, só acredito vendo você ter um surto. Ale, é verdade, como eu havia dito, felicidade é ter escolha. Escolha é liberdade. Se estamos escolhendo, estamos vivos. É isso, Ale. E nada mais lindo, não é verdade, do que a gente ser livre. Ser livre é um dos maiores benefícios enquanto seres físicos. É lindo demais. Bacana. Então, assim, é isso. A diferença é o seguinte. Ah, eu estouro todo dia? Não, cara. Todo dia eu me mantenho aqui, no consciente. Eu trago para dentro, eu busco informação, eu mentalizo. Só que quando o meu ele pede, eu vou. Entendi. Eu vou. É verdade, cara. Roncar me tira do sério, mas eu não dou surto quando ronca. Só falo, vai dormir no outro quarto, vai dormir na varanda. Entendeu? É assim. Só roncar. Mas aí eu mando dormir na varanda, mando dormir no outro quarto, que aí eu fico brava. Mas eu não surto, não. Agora, Quarta é uma atitude. coisa muito importante. Surtei, mas depois eu trouxe para a consciência o seguinte: o que eu preciso aprender com isso?
Por que que eu cheguei nesse limite? Qual que foi o reconhecimento que eu estava pedindo? Porque você sabe, né? Que quando a gente surta, não é pra gente. É para ter o reconhecimento de alguma coisa que está em falta. Ok? Então, eu tenho uma família que demanda muito, mas é uma família que não reconhece. Naquele momento, o meu ego ele estava pedindo reconhecimento. Entendi. Mas em Entende? palavras verbais, assim, você falou e eles entenderam? Entenderam? Lógico que entenderam. Essa semana tá uma maravilha. Ó, A casa alinhamento de ficou zen. choque. Alinhamento de choque. E a Gente, quarta vamos para o atitude? quarto ponto. Quarto ponto, rapidinho, só para a gente falar. Amor. Amor? Na vida, agora, não me interrompe, para ser rápido. Não interrompe. Ó, na vida, a gente vive duas situações, ok? A de amor e a de falta de amor, ok? E aí você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar a de falta de amor, de sofrimento, de difícil, de desafio, de... Quando eu alimento com amor, eu gero um novo olhar. Eu gero um sentir diferente. Por quê? Porque simplesmente o amor, ele é o poder universal. O que salva o mundo, o que para as guerras, o que une os povos é amor. Gente, existe um livro que se chama O Poder. Eu até passei para um amigo meu esses dias, passei para mais umas duas pessoas e eu gosto muito. Ele fala o seguinte: o grande poder é o amor, pelo simples motivo que através desse sentir nós transformamos absolutamente tudo em nossas vidas. Eu transformo uma discussão em oportunidade, eu transformo um desafio, né, em um novo insight, eu transformo um sentimento interno de culpa, né, em luz. Então, assim, eu transformo o que eu enxergava no outro e que eu colocava a culpa no outro em amor para mim. Por quê? Porque o outro é literalmente o espelho do que nós somos. O que incomoda no outro está dentro de você, o que você enxerga no outro está dentro de você, seja bom ou ruim. Certo? Quando eu coloco amor, eu estou colocando amor em mim. Quando eu alimento alguém com palavras de amor, eu estou me alimentando de amor. Então, que possamos ser amor em toda e qualquer situação. Antes, né, de você responder a uma grosseria, antes de você atacar alguém, antes de você tomar uma decisão onde o seu ego está gritando para vencer, faça a seguinte pergunta: o que o amor faria? Entendido. O amor ressignifica, entende? O amor salva, ressignifica. E é através desse sentimento que nós transformamos, nos transformamos e transformamos tudo à nossa volta. É lindo. Ah, gente. Se eu pudesse escolher assim, hoje você só tem direito a ganhar um pouquinho mais de um sentimento. Qual seria o sentimento? Amor. Entendido. Dia 13, lua nova, pensamento em amor. Sempre, Ah, sempre. Lembrem-se sempre, quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Quanto mais eu ganho, mais eu tenho para compartilhar com o mundo. Esse é bacana. o grande segredo. Para você ter, você tem que oferecer algo em troca. O que que você oferece?
Eu ofereço o que eu tenho de melhor, amor. A Vou Fran tá passar para o falando, quinto e último. Ó, tudo gira em torno do amor. Ser feliz é amor, e se amar é amar viver, e amar ver como tudo é belo, como nossos semelhantes são belos, independente de quem seja. Exatamente. Quando a gente coloca amor, até a situação mais constrangedora, mais desafiadora, se torna um aprendizado de amor. E tudo é é aprendizado, né? impressionando tudo, tudo, tudo. Tudo é O aprendizado. amor, Cara, a gente troca a todo momento, né? existe dosagens para dar amor para as pessoas? Nunca. Não existe dosagem de amor. Gente, amor é algo que se dá aqui. Eu tô dando amor para vocês aqui. Você tá me dando amor, essas pessoas estão me dando amor. Onde existe dosagem de amor, não existe Quando as pessoas, dosagem. sei lá, às vezes não querem receber o amor que você está doando para elas. Será que é amor ou será que é a demonstração de afeto? Tem dois cenários distintos, mas tem pessoas que estão Exato. revoltadas com a própria São vida, dois ou com cenários cenários da vida distintos. dela, ou com brigas do passado, que às vezes só o fato de às vezes você demonstrar um sentimento de amor ou um afeto pela pessoa, a pessoa ainda continua nas nuvens negras de chuvas e trovões e não ressignificou aquilo e encara a dosagem de amor com mais raiva ainda. Entendeu? Não. Todas Vamos vibram, às lá. vezes, num Amor. sentimento de receber o amor que você Então, mas é transcende do outro. diferente, mas são situações diferentes. Quando a gente fala de amor, eu estou falando de amar alguém, amar o mundo, amar as pessoas, pelo simples fato delas existirem, ok? Mesmo se eu me separar de você e você estar magoado comigo, eu não tenho como parar de te dar amor. Por quê? Porque eu te amo pela tua existência. O que Entendi. incomoda as pessoas que não querem mais viver uma relação, que querem esse término. Por quê? Seja porque elas estão num outro relacionamento, seja porque elas não querem mais viver esse ciclo, é a demonstração de afeto. Elas não querem receber ligações, elas não querem receber mensagens, elas não querem você perto. Ok? Tudo bem. Mas eu não te deixo de te dar amor. Em nenhum momento. O meu amor continua sendo emanado para você. É mais ou E menos isso não... parecido quando os amigos entram em um relacionamento novo e somem no mapa. Sai do relacionamento, desce no mapa. É isso. É isso. Não entendi. Por quê? É isso É que eu isso. falei? Mas por quê? Porque assim, você deixa de amar os seus amigos? Não, porque passa anos, a gente até se briga desde a infância, se conhece, às vezes altas brigas, que a gente fica um ano sem se falar, mas depois fala, e aí, tudo em ordem? Então, trocando Exato. ideia. A gente não deixa de amar os amigos. A gente nunca vai deixar de amar alguém pelo simples fato, porque ela tá namorando e tá com uma outra. Não, o amor, gente, eu não estou falando de um amor comercial, eu estou falando de um amor de Deus. Entende? Eu estou falando desse amor O amor é deixar incondicional que livre, é nós liberto. A pessoa emanamos. pode estar namorando ou estar casada com outra e a pessoa pode amar ela também, Ué, mas o independente de amor é estar no livre, relacionamento né? com ela. É O saudável amor é amar. livre. O amor é livre, né? O amor, não importa se você tá perto, se É você tá livre quando a longe, gente se você fica tá junto, se você não na tá. liberdade. Tem gente que faz um amor prisioneiro, né? Então, Vira mas aí a gente não tá competitivo. falando de amor incondicional, a gente tá falando de amor comercial, a gente tá falando do amor vendido para relacionamentos, Sim. né? É diferente. Isso aí não é amor, isso aí é posse, é controle, né? É diferente de amor, tá? Agora eu vou pro quinto, que para mim Ah, Carlos é forgado, mas é gente fina. O Alex tá falando. Qual é o o quinto? Carlos é, né, Lê? Apesar que comigo ele não é folgado, não. Comigo ele é bem gente boa. Deixa eu falar o quinto aqui pra gente Mas sei lá, finalizar. né? Às vezes a gente espana um pouquinho, pode falar coisas que às vezes pode desagradar no relacionamento em si,
de toda hora trocar ideia. Tipo, o Alex eu já conheço desde o Fotoblog UOL, quando eu trabalhava no UOL. Não, mas eu não tenho problemas com você, cara. Quando uma das coisas, e todo mundo que tem amizade comigo, todo mundo que já me conhece um bom tempo já sabe disso. Se você falar ou você fizer algo que me desagrada, eu te falo. Ah, você é bem objetiva e clara. Eu sou objetiva e clara, sabe por quê? Porque se eu tenho As pessoas apreço, às vezes eu não quero falam, eu curar. tenho dúvida. Exato. E a gente precisa curar, a gente precisa entender o Travou. que a gente voltou? Tá. De que forma que a gente pode melhorar Voltou. isso? Isso é muito importante. Agora deixa eu passar para o quinto ponto, que eu preciso finalizar a live. Qual que é? Confiança. E essa confiança, ela está ligada no quanto você confia em você, no seu propósito e no universo. Por quê? Porque eu vou usar o exemplo do começo da live, que é o seguinte: eu posso hoje fazer planos e nada me impede de fazer esses planos. Pelo contrário, isso é extremamente saudável, porque eu começo a determinar para onde eu quero ir, ok? Mas eu tenho que ter uma clareza na mente que a impermanência ela pode me visitar. E esses planos, no meio do caminho, tenham que ser modificados. Mas eu preciso confiar plenamente na minha capacidade de adaptação, na minha capacidade criativa, na minha capacidade como filha de Deus de gerar uma nova oportunidade e, através disso, confiar que o universo vai me levar para o destino aonde eu estou indo. A confiança, ela é primordial. Por quê? Porque senão eu não solto. Eu não libero o controle. E se eu não libero o controle, eu impeço a realização, eu impeço a manifestação do que eu desejo. Toda vez que eu tento controlar algo, eu estou impedindo que o universo faça a parte dele. Bacana isso. Então, confiar é um dos pontos principais para gente que quer realizar desejos. E todos nós queremos, todos nós temos sonhos, todos nós temos A objetivos. confiança seria deixar a porta aberta, porque muitas pessoas vivem com algumas janelas, alguns quadrantes da vida com a porta fechada por boa parte do tempo. A confiança nada mais é do que, mesmo você sabendo que há adversidades, que o trajeto pode ser alterado, o objetivo final não muda. Entendi. Eu confio que eu vou chegar lá. Eu confio em mim, eu confio no universo e eu confio na vida. Mas para tudo, porque para alguns tipos de relacionamentos, se a pessoa confia demais e ela não está num cenário bom da vida dela, às vezes a confiança demais, vendo que o cenário está sendo só negativo, está machucando outras pessoas ao redor e tudo demais, às vezes vira até obsessão ou possessão, igual esses relacionamentos destrutivos de maridos que aprisionam as mulheres. Véio. A confiança demais em querer estar num relacionamento destrutivo mata, né? Não, vamos lá, gente. Separar a confiança da não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou falando confiança em mim, no universo e em coisas boas, ok? Estou falando confiança em mim. Estou falando a confiança de gerar benefícios é você com você próprios, bons, eu comigo mesmo. Agora, quando a gente fala de relacionamento tóxico, primeira pergunta, por que você está nele ainda? Né? Já começa por aí. Se ele é tóxico, você não tem que estar. Você tem que confiar na pessoa. Não, se você está num relacionamento, primeiro, primordial, a primeira barrinha ali é confiança.
ok? Porque se você não tem confiança, você não fica no relacionamento. O que você vai fazer num relacionamento? Sim, Will, tem a ver com fé. A confiança, ela é muito, né? A nossa fé, o quanto a gente acredita, né? A fé, ela é a nossa base, né? Ela anda muito dentro, junto com os nossos valores. Ela anda com a nossa espiritualidade. Eu digo que ela é aquela luzinha sempre acesa, sabe? Quando você bota o abajur e fica aquela luzinha assim, a fé é isso, é aquela luzinha sempre acesa, que sempre está mostrando pra gente que tem uma luz, tá? Então, eu vejo a fé muito assim, dessa forma. Agora, a gente podia fazer uma live sobre relacionamentos, né? Tóxicos. Semana que vem. Pode ser. A gente pode fazer. Se vocês quiserem, a gente faz uma live sobre relacionamentos tóxicos. Mas eu acho que um olhar muito importante para relacionamentos. Gente, relacionamento, a gente tem que ter quentinho no coração. Se você está sofrendo, se você está oprimido, se você não confia, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo nessa relação? O quanto eu acredito que eu mereço isso que eu estou vivendo? O quanto de mim não acredita em eu mesmo. Entende? Porque, cara, é uma coisa assim... Não, você não dá aula em nada, não, Alex. De 10 minutos de conversa com você, você vai espantar todo mundo. É forte, é pertinente isso aí. Mas Então é muitos isso que eu continuam tenho que ir nesse embora. ciclo, né? Beleza, então. Gratidão aí a todos. Gratidão, Renata, pela live maravilhosa. Sempre aprendendo. Ai, gente, gratidão pela primeira live do ano, dia de lua Isso aí. nova. Ai, Bom, foi dia tão 13, né? maravilhoso. Eu tava morrendo de saudade. Muito aprendizado contigo sempre. Gratidão mesmo. Eu Tudo que de bom. agradeço, meu amor, agradeço pela nossa parceria, agradeço por essa pulada de muro, essa porta aberta. Mantenha a sua porta aberta sempre. Tu é um canal de luz no mundo, nós somos a luz do mundo. E quanto mais amor a gente propagar aqui, em qualquer lugar que você estiver, que você tiver a oportunidade de dar um sorriso para um desconhecido, faça sem pensar duas vezes. Porque esse mundo, ele é tão lindo e ele merece ser vivido com muitos, infinitos sorrisos de amor. Gratidão. Show. Tchau, tchau. Beijo! Até semana que vem! Até mais. Até semana que vem.